Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1165 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e de deixar aquele like. Já avalia a gente com 5 estrelas no Spotify também, que ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei 9637 de 98, que trata sobre as organizações sociais. E o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional e não ofende a diretriz constitucional da participação popular no âmbito do Sistema Único de Saúde, lei estadual que dispõe sobre programa de descentralização da execução dos serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que este modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas correspondentes quanto à utilização de verbas públicas. Temos aqui um julgado bem importante, mas bem importante mesmo. E esse julgado trata sobre o terceiro setor. E aí já começa por aí, né? O que raios é esse terceiro setor? Gente, isso aqui parte de uma classificação em que o primeiro setor é o governamental, o segundo setor são as empresas privadas com fins lucrativos e o terceiro setor são entidades sem fins lucrativos. Então, são entidades que elas buscam gerar impacto positivo na sociedade, tornando-a menos desigual. Aqui temos ONGs, fundações, organizações sociais e por aí vai, não é? Temos vários exemplos aqui. Dentre eles, nós temos as organizações sociais, como eu já falei, e as organizações da sociedade civil. A primeira, organizações sociais, estão reguladas na Lei 9637 de 98, são entidades privadas sem fins lucrativos. Eles prestam serviços públicos não exclusivos na área de saúde, educação, cultura, etc. E para isso podem receber recursos públicos através de contratos de gestão sem a necessidade de licitação prévia. E são fiscalizados tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público. Esse tipo de organização é mais flexível na hora de gerir recursos. Muitas vezes é utilizado na gestão hospitalar, gestão de centros culturais, etc. E as OSCs, que são as organizações da sociedade civil. Aí o regulamento já está na Lei 13.019 de 2014, e aqui abrange, por exemplo, associações, fundações e outras entidades do terceiro setor que atuam de forma independente na execução de projetos sociais e comunitários. Aqui as parcerias se celebram, via de regra, por meio de termo de colaboração ou fomento, e há uma obrigatoriedade de chamamento público. Então, certo, o primeiro ponto aqui desse julgado eu já adiantei, né? Essas entidades do terceiro setor, elas podem executar serviços públicos que não são exclusivos do Estado. Um exemplo muito comum: entidades do terceiro setor que fazem gestão hospitalar. Então, aqui no estado do Ceará, por exemplo, até pouco tempo assim, alguns anos, né, antes da EBSER, tínhamos a SAMEAC, que depois virou Instituto Compartilha, que era quem fazia a gestão da maternidade escola, que era a maternidade que era vinculada à Universidade Federal do Ceará. Era não, né? Continua sendo. Mas agora, com a EBSER, esse Instituto Compartilha, que antes era SAMEAC, já não faz mais essa gestão. Mas no Brasil temos milhares de exemplos de situações assim que permanecem ocorrendo. Não há nenhum problema nisso, né? Isso daí é sim possível. E no caso concreto, o que nós tínhamos era uma lei do Estado de Minas Gerais, que era a Lei 23.081 de 2018, que previa a transferência da gestão hospitalar da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para entidades do terceiro setor. Foi questionada a constitucionalidade
e se chegou à conclusão de que é constitucional sim essa lei, de acordo com o que inclusive já foi decidido no tema 698 do STJ. Se entendeu que é possível essa descentralização da prestação do serviço público na área de saúde, que isso não se confunde com privatização, que não há um esvaziamento do controle social, e se deu uma interpretação conforme a Constituição ao texto da lei para dizer que ela deve ser aplicada com a maior transparência e imparcialidade possível, com critérios objetivos e imparciais, sempre permitindo a fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, gente, como é que ficou o destaque? É constitucional e não ofende a diretriz constitucional da participação popular no âmbito do Sistema Único de Saúde, lei estadual que dispõe sobre programa de descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que essa modalidade de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas correspondentes quanto à utilização de verbas públicas. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: Congresso Nacional está em mora na edição da Lei Regulamentadora referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão de empresas. O julgado trata do artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Aí, inciso 11, participação nos lucros ou resultados, desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Qual o problema? O problema é que essa parte aqui da participação excepcional na gestão da empresa está prevista no texto original da Constituição, que já está fazendo 36 aninhos de idade e até hoje não existe lei regulamentando. Ei, professor, que fake news é essa? Tem lei sim. A Lei 12.353 de 2010 prevê essa participação em empresas públicas e sociedade de economia mista, e a Lei 14.905 de 2021 alterou a Lei das SAs, passando a prever a participação de representantes dos empregados no Conselho de Administração das sociedades anônimas. Então, tem lei sim. Que conversa é essa, professor? Que fake news é essa, gente? Acontece que está bem limitado, né? Só tem lei tratando de sociedade anônima, de empresa pública e de sociedade de economia mista. E em relação a todas as outras empresas. Então, por exemplo, as empresas que são sociedades limitadas, não existe lei. Então, há uma mora legislativa. Foi isso que o STF entendeu que há uma grande quantidade de trabalhadores que continuam sem voz diante da ausência de lei similar para tratar de outras espécies de empresas. Então, deu-se um prazo de 24 meses para suprir essa mora, e aí, caso em 24 meses o Congresso mesmo assim não legisle, o STF deverá tomar providências. Então, como é que ficou o destaque? O Congresso Nacional está em mora na edição da Lei Regulamentadora referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão das empresas. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, inclusive porque não há usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, norma estadual que institui serviço voluntário no Ministério Público local, desde que interpretada de forma a não permitir a atribuição aos voluntários de qualquer atividade típica ou similar dos seus membros ou servidores. Então, basicamente, temos aqui uma controvérsia se essa legislação do Estado do Ceará, que prevê essa possibilidade de trabalho voluntário no âmbito do Ministério Público Estadual, é constitucional. Tá? Como é esse trabalho voluntário? É uma atividade não remunerada e tem finalidade cívica, cultural, educacional, científica, recreativa ou de assistência à pessoa. Não gera vínculo empregatício, obrigação trabalhista ou previdenciária. Pode ser exercido por qualquer pessoa maior de 18 anos para desempenho de funções técnicas e de assessoramento de interesse da administração.
Então, essa previsão é constitucional? Gente, constitucional, mas tivemos aqui uma interpretação conforme a Constituição, tá? Só para deixar claro que quando se fala assim, funções técnicas e de assessoramento de interesse da administração, isso aqui exclui qualquer atividade típica ou similar às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. Então, só esse detalhe. No mais, é constitucional, você entendeu que não há violação aos princípios da moralidade e da eficiência, se entendeu também que não há nada na legislação federal que vá de encontro a essas previsões, que não houve também violação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Então, segue o jogo, tudo certo, é constitucional. Como é que ficou o destaque? É constitucional, inclusive porque não há violação da competência legislativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, norma estadual que institui serviço voluntário no Ministério Público local, desde que interpretada de forma a não permitir a atribuição aos voluntários de quaisquer atividades típicas ou similares dos seus membros e servidores. Próximo julgado foi inserido também na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e condições ao exercício das profissões, lei estadual que regulamenta o exercício da profissão de bombeiro. E aqui, gente, temos a Lei 3271 de 2013 do Estado de Rondônia e que traz a regulamentação do exercício da profissão de bombeiro civil. Acontece que traz inovações, de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que está previsto na legislação federal. E aí, nesse ponto, já trazemos que se trata de uma lei inconstitucional em grande parte, em tudo aquilo que é diferente do que está previsto na Lei 11.905 de 2009, que é a lei federal que disciplina esse exercício da profissão de bombeiro civil. Então está claro aqui uma violação ao artigo 22, inciso 1 da Constituição, porque compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e condições ao exercício das profissões, lei estadual que regulamenta o exercício da profissão de bombeiro civil. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: inexiste viragem jurisprudencial ou ofensa aos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica quando não demonstrada 1. A existência de orientação anterior reiterada e consolidada pelo TSE em certo sentido acerca de tema específico. 2. A presença, no novo entendimento, de elementos que revelem modificação, ineditismo e discrepância em relação à orientação até então adotada. Julgado muito interessante, então, que trata sobre viragem jurisprudencial. E professor, que raios é isso? Inventaram esse nome agora para botar no informativo, não foi? Foi não, gente. Calma. No direito eleitoral, nós temos o princípio da anualidade eleitoral. Está lá no artigo 16 da Constituição Federal. Determina que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Por quê? Para evitar que haja um uso abusivo ou casuístico do processo legislativo como instrumento de manipulação ou deformação do processo eleitoral. Porque senão quem estivesse na situação poderia editar leis que naquele momento, por alguma situação específica, acabaria lhe favorecendo. E aí se traz esse princípio da anualidade eleitoral para evitar. Professor, mas sabemos que a lei é fluida, né? A interpretação da lei é fluida, melhor dizendo. Então, é muito simples manter a lei como está, mas se muda a interpretação. E aí, dessa forma, o que se faz? Mesmo que haja menos de um ano até as eleições, se modifica a regra por via transversa. Isso é possível? Gente, isso daí é o que é o tal da viragem jurisprudencial. É quando você, basicamente, muda a interpretação acerca da aplicação de determinado tema.
E aí, isso também tem que respeitar a anterioridade eleitoral. Então imagina assim, imagina que existe uma jurisprudência firme do TSE acerca de um determinado ponto. Sempre é decidido daquele jeito. Aí quando chega na véspera da eleição, de repente muda a decisão para o extremo oposto. Isso vai poder ser aplicada, essa nova interpretação vai poder ser aplicada à eleição que está para acontecer? Não. Isso daí seria um exemplo de viragem jurisprudencial. Inclusive, o tema 564 do STJ diz lá no ponto 2 que as decisões do TSE, que no curso do pleito eleitoral ou logo após seu encerramento impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata. Até porque, gente, se nós passarmos aqui para uma explicação um pouco mais teórica, partindo aqui do conceito semântico de norma, nós temos que nos lembrar que norma é aquele sentido que é extraído da lei. Então, gente, a decisão judicial ela é uma norma. E quando você entende isso, que a decisão judicial é uma norma, exatamente porque norma é o sentido e a decisão judicial extrai o sentido do texto da lei, quando você entende isso, fica fácil entender que mesmo a jurisprudência tem que respeitar a segurança jurídica. E isso é ainda mais claro aqui no âmbito do direito eleitoral. Por quê? Porque nós temos que as decisões do TSE que inovam em termos de jurisprudência não podem ser aplicadas de imediato. Aquelas eleições, por exemplo, que acabaram de passar ou que estão ainda acontecendo. Agora, quando é que se verifica realmente que há uma viragem jurisprudencial? Aí nós precisamos ver 3 fatores no caso concreto. Tem que existir uma jurisprudência consolidada em sentido diverso daquilo que foi decidido agora. Essa nova decisão tem que ter uma mudança significativa em relação ao entendimento anterior, e isso tem que ter impacto na previsibilidade e na segurança jurídica. No caso concreto, envolve decisões do TSE durante as eleições de 2020, tratando da anulação de uma convenção partidária que havia sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos devido a uma condenação por improbidade administrativa. E aí o recorrente acusou exatamente a existência de uma viragem jurisprudencial, porque disse, olha, existiam decisões do TSE em sentido contrário antes dessa decisão aqui. Então aqui é uma inovação que nos pega de surpresa, não é possível. E o que o STF disse? Não houve viragem jurisprudencial, porque a única coisa que conseguiram apontar foi a existência de decisões monocráticas, bem espalhadas, acerca desse tema. Não existia uma jurisprudência ampla, consolidada, que fosse, por exemplo, de plenário, acerca do tema. E aí, de fato, diante dessa ausência de jurisprudência consolidada antes, o que houve agora foi uma consolidação jurisprudencial. E antes existia o quê? Antes existia uma divergência, existiam decisões nos dois sentidos. Então isso aqui não é viragem jurisprudencial, tá? Não tem nenhum problema. O que houve aqui foi uma consolidação. Isso de forma alguma impacta a previsibilidade e a segurança jurídica, até porque não existia jurisprudência pacífica sobre o tema antes. Beleza? Então como é que ficou o destaque? Inexiste viragem jurisprudencial ou ofensa aos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica quando não demonstrada 1. A existência de orientação anterior reiterada e consolidada pelo TSE em certo sentido acerca de tema específico e 2. A presença, no novo entendimento, de elementos que revelem modificação, ineditismo e discrepância em relação à orientação até então adotada. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado
de lei seca e jurisprudência. O último convite, vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para o tema 599 do STF, tese fixada que foi inserida na Lei 6367 de 76. A tese ficou da seguinte forma: o auxílio suplementar concedido à luz do artigo 9º da Lei 6367 de 76 é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei 8.213 de 91 e antes de 11 de 11 de 97, quando entrou em vigor a MP 159614 de 97. Gente, vamos lá. Tratamos aqui de auxílio suplementar. Era um benefício que existia antes de existir o auxílio acidente. Depois, esse benefício foi substituído pelo auxílio acidente. E, originalmente, esse benefício era incorporável à aposentadoria. Então, a pessoa se aposentou, continuava recebendo esse auxílio suplementar. Não é que, gente, só para ficar claro, da mesma forma que o auxílio acidente, esse auxílio era devido quando a pessoa sofreu uma lesão e permanentemente ficou em uma situação que ela precisa se esforçar mais para realizar o trabalho, tá? E aí, inicialmente, esse auxílio suplementar era cumulável com a aposentadoria, com a MP 159614 de 97 deixou de ser. E aí se pergunta, o trabalhador aposentado que recebia auxílio suplementar, ele pode incorporar isso na aposentadoria? Aí, gente, depende. Pode, desde que ele tenha implementado o direito a receber o auxílio suplementar antes da MP 159614 de 97. O marco é esse, tá? Implementou e passou a receber antes da MP 159614 de 97, então ele vai incorporar na aposentadoria. Então, como é que ficou a tese? O auxílio suplementar concedido à luz do artigo 9º da Lei 6367 de 76 é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei 8213 de 91 e antes de 11 de 11 de 97, quando entrou em vigor a MP 159614 de 97. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da não discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua precedência ou destino, da neutralidade fiscal e da isonomia tributária, norma estadual que estabelece regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território. Basicamente, gente, temos a Lei 2657 de 96 do Estado do Rio de Janeiro, que listou ali diversas mercadorias cujas operações estão submetidas à substituição tributária, mas disse, em algumas dessas, se a empresa que produziu estiver situada no Estado do Rio de Janeiro, não precisa estar submetida à substituição tributária. Isso pode? Isso não pode de forma alguma, né? Artigo 152 da Constituição. É vedado aos estados, DF e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da natureza, em razão de sua procedência ou destino. Então, isso não é possível, tá, gente? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar os princípios da não discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, da neutralidade fiscal e da isonomia tributária, norma estadual que estabelece regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território. E vamos para o último julgado de hoje. Como ele é um pouco grande, eu vou ler só uma vez, tá? A tese que foi fixada é o tema 1118, é uma tese importantíssima, e depois eu faço a explicação. 1. Não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte
após o oferecimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo com suas obrigações trabalhistas enviadas pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado no contrato, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6019 de 74. E 4. Nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados na forma do artigo 4º-B da Lei 6019 de 74 e 2. Adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada nos termos do artigo 121, parágrafo 3º da Lei de Licitações, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Beleza, gente. Tese importantíssima. Importantíssima de verdade. Imagina, por exemplo, que o Estado contratou empresa terceirizada para prestar o serviço de limpeza de um prédio público. Essa empresa vai ter que contratar empregados. E aí imagina que a empresa não paga o salário desses empregados. O ente público vai ser responsabilizado por esse salário? Gente, a princípio não. Artigo 121, parágrafo 1º. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o contrato, nem restringir a regularização do uso das obras das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a exceção do parágrafo 2º. E aí o parágrafo 2º traz que na contratação de serviço contínuo em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente pelo encargo previdenciário, que não fala aqui de encargo previdenciário neste julgado, tá? Então é outra coisa, e subsidiariamente pelo encargo trabalhista, se comprovada falha na fiscalização e no cumprimento das obrigações do contrato. E aí vem aquela questão, a dona Maria trabalhou e propôs uma reclamação trabalhista. Ela que vai ter que provar que houve uma falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato pelo Estado, ou tem como haver aqui, por exemplo, uma inversão do ônus da prova. O Estado que vai ter que comprovar que fiscalizou o cumprimento das obrigações. Gente, por incrível que pareça, a conclusão que o STF chegou é que o ônus da prova aqui é da dona Maria, não é do Estado. A dona Maria que vai ter que provar que o Estado foi negligente. Foi um julgamento muito apertado, 4 ministros votaram em sentido contrário, mas prevaleceu dessa forma, não é? Então, não é possível aqui uma inversão do ônus da prova. De fato, a dona Maria tem que comprovar comportamento negligente e nexo de causalidade. Certo. Quando que pode-se presumir que houve um comportamento negligente? Quando, por exemplo, a administração permanece inerte após ser formalmente notificada acerca desse descumprimento. E aí pode ser, por exemplo, uma notificação enviada pelo próprio trabalhador, pelo sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, enfim, qualquer meio idôneo. Então, notificou. E a administração pública não tomou nenhuma providência, já está caracterizada a negligência, beleza? Próximo ponto. No contrato de terceirização, a administração vai ter que cumprir alguns requisitos. Então, por exemplo, demonstrar que há uma integralização de capital social compatível com o número de empregados. Por que isso é importante? Porque, gente, normalmente as empresas colocam no contrato social um capital social desprezível, às vezes um salário mínimo, R$ 100 de capital social é só o que eu já vi. Então, como é que essa empresa vai arcar com a dívida com capital social integralizado de R$ 100? Então tem que ver se é compatível. E segundo ponto, adotar medidas. O artigo 121, parágrafo 3º, traz várias dessas medidas, mas a principal é condicionar o pagamento à quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. E o último ponto, gente, que caso o contrato traga o local em que o serviço vai ser prestado, a administração tem que garantir condição de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores, beleza? Então não vou reler a tese porque é muito grande, mas espero que com a explicação tenha ficado clara. E aí, tese importantíssima, né? Me conta aí o que você achou dessa decisão da STF. E meus amigos, por hoje foi isso.
Eu agradeço de verdade a você que ouviu até o final e mais ainda se você deixar 5 estrelas e compartilhar na sua rede social ou com aquele amigo. Com certeza ajuda demais e fortalece esse projeto. Então por hoje foi isso e até a próxima.